Amém, irmãos? A paz do Senhor. Interessante que para sentir a presença de Deus e para se adorar a Deus não precisa de muita coisa. Deus nosso é a simplicidade do nosso Deus, a humildade do nosso Deus é muito grande. Deus, Ele se manifesta quando a gente abre o coração, quando a gente verdadeiramente quer adorá-lo, sabe? Esse último louvor, na verdade, se nós prestássemos atenção em todos os 3 louvores que foram cantados aqui, os 2 hinos da harpa, e especificamente este último louvor, vocês vão ver que realmente uma verdadeira oração a Deus. Onde esse louvor pede para nós estarmos sempre ao seu lado, quero estar sempre ao seu lado. Então a maneira de nós adorarmos a Deus, irmãos, é a maneira de nós devemos sempre abrir o nosso coração para este Deus. Todas as vezes que viermos cultuar a Deus na casa do Senhor, é abrir o nosso coração, é louvá-lo, é sentir a sua graça, é esquecer os nossos problemas, esquecer aonde que nós estamos, se tem multidão, se estamos em número pequeno. Deus está sempre presente nas nossas vidas, quando estamos dispostos a adorá-lo. Que Deus seja louvado por tudo. Graças a Deus. Eu convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Salmos. Salmos, capítulo 86. Salmos de número 86. Nós vamos dar sequência à série sobre oração. Este é um salmo de Davi. É um salmo que ele se dirige a Deus nos momentos de sua angústia. Salmos de número 86. Vamos ler a palavra de Deus. São 17 versículos. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo, ó Deus meu. Salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do inferno mais profundo. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha alma, e não te puseram perante os seus olhos. Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva ao filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me odeiam e se confundam, porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Oremos mais uma vez. Pai Santo, graças nós te damos mais uma vez, por esse dia tão maravilhoso, por esta noite tão gloriosa, pela tua presença que já sentimos aqui nesta noite, pelos louvores que entoamos ao Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar na sua casa, meu Pai. Que o Senhor continue conosco, nos fortalecendo e nos abençoando.
e nos ajudando a compreender mais e mais da sua palavra e da sua natureza. Pai Santo, nós queremos te rogar a sua graça e misericórdia, no nome santo de Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Seja humilde quando for falar com Deus. É o tema desta mensagem. Eu quero dar continuidade, irmãos, à série de sermões sobre o poder da oração. No entanto, irmãos, eu não quero ser, assim, ser maçante, sabe? Ser maçante, ser pesado com os irmãos, e nem quero julgar a ninguém, como se ninguém aqui estivesse orando. Essa não é a minha intenção. Não estou aqui para julgar ninguém. Na verdade, eu não serei hipócrita, irmãos. Ou seja, falar de algo que eu não faço, mas também eu não quero ser exagerado também. Ou seja, como se eu fosse poderoso em oração, como se fosse um homem que estivesse orando, né? E ninguém mais está fazendo esse tipo de coisa. Não é essa também a minha intenção. É que nós possamos aprender verdadeiramente acerca da oração. Nós precisamos aprender a orar. E como pastor, eu não posso deixar de falar sobre essa tão importante doutrina. Doutrina, irmãos, essa que parece que praticamente ela fugiu de muitas igrejas. Eu não vou generalizar, falar de todas as igrejas, mas nesses dias que a gente vai atravessando, em que vai se aproximando o fim dos tempos, em que a volta de Jesus se aproxima, é perceptível que este assunto sobre oração, ele não é muito lá popular, as pessoas não têm muito interesse sobre esta questão de oração. Muitos não gostam nem mesmo de tocar neste assunto. Quando o assunto é a oração, parece que já começa a doer os joelhos, começa a doer a coluna, parece que já começa a se sentir mal, só de falar neste assunto que é a oração. Ou seja, pelo jeito estranho de servir a Deus sem oração. Porque uma coisa que eu não consigo compreender, que eu não consigo entender, até hoje não entra no meu entendimento, é como que crentes ou cristãos conseguem servirem a Deus, ou dizem servir a Deus, e não oram. Ou simplesmente não gostam de orar. Ou simplesmente fazem balbucia algumas palavrinhas, acha que está orando, e continua servindo a Deus da mesma forma, do mesmo jeito. Isso não consigo compreender essas coisas, irmãos. Porque eu, no meu entendimento, eu acho que, na minha forma de eu pensar, a coisa mais importante na vida cristã, no meu ponto de vista, é a oração. Eu acho que nada é mais importante do que a oração. É o momento em que nós estamos falando com Deus, é o momento em que nós nos desabafamos com o nosso Deus, é o momento em que nós nos aproximamos daquele que realmente pode fazer alguma coisa por nós. Afinal de contas, nós estamos num mundo perdido, e vivemos num mundo perdido, e vivemos no meio de pessoas que estão perdidas, e vivemos no meio de pessoas que estão em trevas. E como que essas pessoas se deslocam, como é que essas pessoas vivem, como é que essas pessoas se dirigem, se elas não têm conhecimento, que nós temos conhecimento de um Deus que pode fazer tudo ou qualquer coisa dentro da sua vontade, da sua soberania, em favor daqueles que o amam. Para isso, é necessário oração. Para isso, é preciso falar com Ele. Como quarta-feira eu falei, acerca de Jesus, aquele que mais orou, aquele que foi perfeito em tudo, e, no entanto, precisou das graças, da misericórdia de Deus, e Ele alcançou isso através da oração, como um homem comum. Homem simples que era Jesus, mas tudo que ele fez debaixo da oração, da submissão a Deus, para que seja o exemplo para mim, para nós, para que nós aprendamos e para que nós colocamos em prática, irmãos, a nossa vida de oração. Assim fez Davi, assim fez muitos profetas, assim fez todos os profetas, assim fez todos os homens de Deus santos, nenhum deles conseguiram viver sem oração. E principalmente o rei Davi, aqui nestes Salmos do capítulo de número 86. Vamos ver aqui, irmãos, como que
Davi, ele tem um jeito humilde de se aproximar de Deus. Vejam que dos versos 1 ao verso 4, nós vamos ver como que Davi, ele tem um jeito simples, vendo dele mesmo com muita humildade para falar com Deus. E olha que o problema de Davi era grande, não era um probleminha, não, era um problema grande, porque nós vemos isso pela conduta dos que se levantam contra ele, porque aí é um problema muito grande. Vejam que no verso de número 14, ele já fala: ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim. Então veja que ele tinha um problema muito sério. Esse salmo não indica e não informa qual era o problema de Davi. Há alguns outros salmos que informam, que indicam que Saul o perseguiu, os filisteus o perseguiram. Em muitas ocasiões, os inimigos de Davi perseguiram Davi, e é bem claro e é nítido a sua perseguição, e nesses momentos de angústias, de provação em que ele passava, ele clamava a Deus. Mas neste Salmo 86 nós não sabemos, só sabemos que ele clama a Deus no verso 14 e diz: ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim. Esse é um dos problemas de Davi. E no verso de número 17, ele diz ainda, na parte B, deixa eu ver aqui: vejam aqueles que me odeiam, mostra-me um sinal para que vejam aqueles que me odeiam. Davi estava rodeado de soberbos, gente que não gostavam deles, que se levantaram contra ele, e usando de soberba contra, talvez por ele ser um rei, ou alguma posição elevada que ele tinha, esses inimigos tinham ira de Davi. Davi ele tinha muitos inimigos por causa da sua posição para com Deus. E no verso 17 ele diz: vejam, ó Deus, na oração ele fala: vejam Deus, ó aqueles que me odeiam. O salmista, irmãos, além desses grandes problemas de inimigos que o perseguiam, ele tinha também motivos. Então, por causa desses problemas, vejam no verso 17, ele tinha problema de ser desconsolado. Na parte B, me ajudaste e me consolaste, porque ele se sentia desconsolado. Vejam no verso 16, que ele fala: volta-te para mim, tem misericórdia de mim, dá a fortaleza ao teu servo. Ou seja, Davi se sentia muito fraco. E no verso 11, ele está com o coração duvidoso. São os problemas que Davi tem na sua vida em que ele se aproxima de Deus. Então no verso 11, o coração de Davi é duvidoso. E no verso de número 7, ele está aflito: no dia da minha angústia, clamo a ti. No verso 4, ele está triste: alegra a alma do teu servo. Ele pede a Deus: Senhor, alegra a minha alma, porque ele está muito triste. No verso de número 3, ele está desesperado. No verso 3, tem misericórdia de mim. Não sabemos o problema que estava próximo de piorar a situação de Davi. Então ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus. No verso 2, ele se sente desprotegido. E no verso 1, ele se sente necessitado. Vejamos, irmãos, que talvez você também já se viu assim. Ou talvez até mesmo possa ser a situação sua neste momento, em que algum desses motivos possa estar também te acarretando vários problemas. Isso é normal. Ou está assim com tantos problemas desta ordem, né? Tantos sentimentos ao mesmo tempo, porque esta era a situação de Davi. Ou seja, olhando para o lado humano, aqui não tem solução nenhuma, irmãos. A desolação de Davi, as angústias que ele passava, as provações que ele estava passando, ele só tinha um jeito: era necessário falar com Deus. Então, nos momentos da nossa angústia, das nossas provações, das nossas perseguições, dos momentos em que sentimos vazio na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, irmãos, o que estamos atravessando devido à nossa fraqueza que há em nós não temos outro caminho a não ser clamar aquele que pode. Invocar aquele que está no céu e que tem todo o poder para estender as mãos sobre os nossos problemas, sobre as nossas lutas.
e abrir uma porta, quebrar uma barreira, fazer qualquer coisa para nos favorecer, para nos ajudar, porque Davi ele falava: Senhor, fraco eu sou e necessitado. Será que nós não somos fracos e necessitados? Mas de que forma nós vamos falar com Deus? De que maneira? Veja então que dos versos 1 ao verso 4, Davi se achega a Deus em oração. Ele começa no verso 1, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Ele já vai direto a Deus, irmãos, sem volta. Senhor, tem misericórdia, porque estou necessitado. Inclina os teus ouvidos à minha oração. Vejam que Davi começa de um jeito humilde, mostrando a sua fraqueza e a sua dependência e a sua necessidade de Deus, irmãos. Porque quando nós temos essa visão de Deus e olhamos para nós quem nós somos, e olhamos para quem Deus é, o que nos resta é ser humilde, baixar a bola, é descer e entender que nós não vamos conseguir sozinhos, nós dependemos dele, e isso requer humildade, como pecadores, irmãos, que precisam de sua graça, e sem pretensão alguma de justiça própria. Foi o que nós ouvimos domingo passado, na pregação. Porque nós não somos justos, porque o que nós fazemos não tem praticamente validade nenhuma, se nós for olhar para as nossas justiças. E o profeta disse que as nossas justiças, ela é semelhante ao trapo da imundícia. Ou seja, as nossas justiças, elas não valem nada. E nós já aprendemos isso, já entendemos isso. O que nos resta, então, é nos humilharmos, é ajoelharmos, é clamarmos aquele que pode, aquele que tem o poder para nos atender, para nos ajudar. E precisamos compreender essas coisas, porque eu acho que tem uma coisa que Deus não aguenta, é crente soberbo. E nós não devemos ser soberbos. Nós não fomos chamados para ser soberbos. Nós não fomos chamados para ser orgulhosos. Porque orgulhosos nós éramos lá no mundo. Porque soberbos nós éramos lá no mundo antes, quando estávamos em trevas, cheio de preconceitos, cheio de vaidade. Agora, como crentes, nós não somos mais soberbos. E Deus não vai receber uma oração de soberbo. Deus não vai ouvir as nossas orações. Porque às vezes podemos pensar que somos bonzinhos, e que somos capacitados demais, e que nós somos especiais, porque Ele nos tirou do mundo. Podemos achar isso. Há crentes que acham que são especiais, irmãos. Como se fosse somente Ele que Deus salvou. Então nós não somos nada disso. Nós precisamos de humildade. E Jesus, irmãos, falou sobre este formato de oração muitos anos depois. Jesus citou esse formato de oração quando ele mostra aquela parábola do fariseu e do publicano. Que o fariseu, ele vai todo orgulhoso, todo vaidoso. Ele passa pelo templo, ele se aproxima do altar. E quando ele vai orar a Deus, ele ora com soberba. Ele fala toda a sua religiosidade. Ele fala tudo que ele pratica. Eu dou o dízimo, eu dou as ofertas. Além do mais, ó Deus, eu não sou como este publicano. Na verdade, eu acho que deve estar de frente para o altar, de costas, né? E eu não sou como aquele publicano lá, não. Eu não sou como aquele publicano. Olha a ousadia de se aproximar de Deus, irmãos. Ou seja, um homem que era religioso, mas não era transformado. Então nós temos que aprender com Jesus, irmãos. O próprio Jesus ensinou que o publicano, ele desceu justificado por Deus. Que quando ele bate no peito, ele fala: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E assim deve ser as nossas orações.
se aproximar de Deus como um pecador que depende de um Salvador, como um imundo que depende de um santo, como um moribundo que depende de um que tudo pode nos dar, e que quando nós nos humilharmos, o adorando e louvando e graciando o seu santo nome, é possível que ele dispense suas bênçãos sobre nós, porque Deus não resiste a um coração contrito e voltado para ele, mas ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, como ele disse. Deus sempre vai dar graça aos humildes. Então nós temos que ter cuidado com a soberba do nosso coração. O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele se aproxima com humildade. Talvez seja por isso o seu apelido, por causa da sua humildade. Um homem que era o segundo coração de Deus, e ele se aproxima de Deus com humildade. Tinha toda a capacidade porque ele era rei, mas ele se aproxima de Deus com humildade. Quem nós somos? Não é verdade? Davi afirma que ele está aflito e necessitado. Como assim? Um rei aflito? Necessitado? Um rei pobre? Alguém conhece algum rei pobre? Alguém conhece um rei aflito? Pois é isso mesmo. Olhando para a grandeza de Deus, é o que nós somos, aflito e pobre. Todos somos e sempre somos pobres, aflitos e necessitados, é o que nós somos. Porque as angústias se apoderam de nós, irmãos. Os problemas se aproximam de nós. Parece que hoje nós temos um problema e amanhã ele aumenta mais ainda. Parece que a luta hoje é grande, amanhã parece que ela aumenta, e nós somos aflitos, somos necessitados todos os dias, todos os momentos da nossa vida, nós somos este necessitado. Não importa se somos rei, se somos pastores, se temos dinheiro, se temos cultura, todos os homens são aflitos e necessitados, irmãos. Mas parece que tem crentes que tem o rei na barriga, de tanta vaidade, de tanto orgulho, sabe? Tantas coisas que ele adquire nesta vida, ele mesmo sendo crente, ele continua orgulhoso, soberbo, ele volta. Então nós somos pobres, necessitados, e Davi como rei, ele entende isso. Assim devemos nós nos aproximar de Deus, irmãos, de forma humilde, como mostra Davi neste salmo, com humildade. Davi faz questão de pedir: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Inclina, Senhor. Mas aos humildes, Deus sempre ouve. Se Davi fala: inclina, Senhor, os teus ouvidos, é porque Deus está elevado, irmãos. Davi reconhece que Deus está acima de tudo, está super elevado. Então o que ele tem que pedir é o quê? Oh Deus, inclina os teus ouvidos, porque se o Senhor não inclinar e não ouvir as minhas orações, eu estou perdido, eu estou arrasado. Não tem solução para mim. Mas Deus, a palavra de Deus diz, irmãos, que Ele sempre vai ouvir os humildes. Em Isaías 57:15, o profeta escreveu: porque assim diz o alto e sublime, e é o que Davi reconheceu, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Aí ele fala, Deus falando: no alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Isso é Deus que está falando, irmãos, em que Ele vai estar com os abatidos, porque eu habito no alto e sublime trono, habito num lugar inacessível, mas eu posso estar com os abatidos, Ele está dizendo, mas eu posso estar com os aflitos, mas eu posso estar com os necessitados, eu posso estar com os humildes. É assim que Deus vai trabalhar nas nossas vidas sempre. E se nós resistirmos a Deus, quem perde somos nós. Eu não vou fazer isso, eu não vou orar,
eu não vou fazer o que a palavra de Deus me determina, quem prejudica é você, somos nós. Porque a promessa de Deus é estar com os abatidos, com os humildes, com os aflitos, com os necessitados, aqueles que realmente se sentem que são necessitados, aqueles que realmente reconhecem que está aflito. Não é aflição porque faltou dinheiro, não é aflição, irmãos, porque faltou alguma coisa material para nós, não. É uma aflição de angústia, de estar separado dele, distanciado dele. Essa angústia que ele se refere. Mas ele vai estar sempre com aqueles que é contrito de coração, para vivificar, irmãos, através da oração. No verso 2, parece que Davi está sendo arrogante, mas ele não está sendo arrogante. Veja que no verso 2 ele disse: guarda minha alma, pois eu sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Não é arrogância do rei Davi, irmãos. Ele está dizendo a Deus da sua sinceridade como servo, pois ele está comprometido com a aliança do Senhor. Davi confia na justiça de Deus e não na sua própria, tanto que ele fala: em ti confia, salva o teu servo que em ti confia. Guarda a minha alma, pois sou santo. Não é assim que nós devemos nos dirigir a Deus? Confiando no Senhor, porque nós somos santos. Se fosse hoje, irmãos, Davi oraria diferente: em Cristo confio, tu és o meu Deus. Mas Davi estava com base na aliança, da antiga aliança de Moisés, a Torá, a lei de Moisés. Mas hoje nós temos a nossa confiança em Cristo, aquele que morreu em nosso lugar. Então essa é a nossa oração: Senhor, nós somos santos e em ti confio. Não é soberba nenhuma dizer para Deus o que você o serve, o que você o dedica, quantos anos que você o serve, e que você está aflito, e que você está necessitado, em que você é fiel a Ele, é sincero. Você não é perfeita, não é perfeito, mas é uma santa, é um santo, e tem servido a Deus. É isso que Ele quer de nós, que nós confiamos nele, que nós nos aproximamos dele e reconhecemos a sua glória, a sua santidade, e que nós confiamos nele. Ele vai estar próximo de nós, para confortar o nosso coração. Davi, então, ele completa a sua oração no verso 3 e verso 4, com muita humildade. Ele fala: tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. E no verso 4, alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Veja, irmãos, ele cita a graça de Deus, ele se achega a Deus humilde com fé, cônscio de sua necessidade de graça e misericórdia. Ele entende que Deus pode liberar isso para ele, mas não é nada mecânico. Davi não fala por falar, ele realmente eleva sua alma a Deus, buscando ser ouvido e socorrido, buscando ser protegido e salvo. Ele não fala de boca para fora. Ele realmente quer ser acolhido, mas sobretudo o que ele mais quer é se alegrar em Deus. Então as nossas orações devem ser sinceras, verdadeiras, puras, diante de um Deus santo. É a forma de como nós devemos nos aproximar dele e pedir: Senhor, alegra o nosso coração, mas de uma forma sincera. É assim que nós devemos orar, e esse é o jeito de falar com Deus, humildemente, com fé no Deus da aliança, no sangue de Cristo, buscando misericórdia e elevando a nossa alma a Deus. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, eu levanto a minha alma, ou seja, eu entrego a minha alma às tuas mãos, para que o Senhor cuide de minha alma, para que o Senhor proteja a minha alma. E eu dependo, Senhor, eu preciso da sua graça e da sua misericórdia. Nos versos 5 ao verso 10, Davi vai falar com Deus com fé. No 1 ao 4, ele fala com humildade. Ele se aproxima a Deus com humildade. Dos versos 5 ao verso 10,
Davi se aproxima a Deus com fé, crendo que Ele é Deus. Veja no verso 5 somente: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Somente o 6: dá ouvidos, Senhor, à minha oração, e atende à voz das minhas súplicas. Com fé, ele se aproxima de Deus com fé. Vimos que Davi, ele tem uma forma peculiar diante da sua situação. Ele quer ser ouvido, ele quer proteção, ele quer salvação, ele quer ser acolhido e, acima de tudo, ele quer se alegrar em Deus. Davi tem objetivos diretos diante de Deus. E nesta segunda parte, Davi clama com base naquilo que ele cria a respeito de Deus. Como é importante nós sabermos quem é Deus para nos aproximarmos diante dele, porque se nós não o conhecemos, fica difícil de nos aproximarmos diante de Deus, irmãos. Vejamos a fé de Davi no Deus Criador e soberano de Israel. Nos dias de hoje, irmãos, muitos têm fé na fé, simplesmente fé na fé, simplesmente é uma questão sentimental, hábito ou estado emocional, mas não é de fé. Não crê realmente que Deus vai fazer, ora por orar, quando ora. E muitos acreditam em qualquer coisa, fé em si mesmo, ou no seu potencial. Esse não era o estado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Como Paulo, Davi sabia em quem cria, e estava certo de que ele é poderoso, em 2 Timóteo 1,12. Mas quem é Deus para Davi? Quem é Deus para Davi? Como que Davi via Deus? Ele tinha uma fé tremenda em Deus. Mas como que ele via? Nos versos 2, versos 10, 12, 14 e verso 15, Davi, ele vê Deus como Elohim, ou seja, ele é Deus, criador, sustentador e governador. Nos versos 1, verso 6, verso 11 e verso 17, Davi vê ele como Iavé, ele é Senhor, todas as letras em maiúsculo, aquele que existe, o único Deus verdadeiro. E nos versos 3, 4, 5, versos 8, verso 9, verso 12 e verso 15, Davi vê a Deus como Senhor, ou seja, Adonai, apenas a primeira letra em maiúsculo, e Davi vê ele como meu Senhor, meu soberano. É assim que você vê Deus? Nós vemos Deus como nosso Deus acima de todos os demais deuses? Nós vimos Deus como Senhor das nossas vidas e soberano? Davi via Deus com todos esses atributos, e é assim que ele trata Deus. Irmãos, da maneira como nós conhecemos a Deus, é da maneira como vamos tratá-lo. É assim que você trata uma pessoa, de acordo com o que você conhece. Você se aproxima de uma pessoa de acordo com como você conhece a sua natureza, o seu caráter, a forma dessa pessoa agir com você. É assim que você se aproxima dessa pessoa. Assim com Deus também nós vamos nos aproximar de acordo com como conhecendo este Deus. Ou seja, Ele é o nosso dono, Ele tem autoridade sobre a sua vida, é aquele que o criou e sustenta. Nós chamamos Deus de Senhor, e Ele é perdoador e cheio de amor, no verso 5, como disse o rei Davi. Ele é perdoador e cheio de amor. Ele tem ouvido os nossos clamores, no verso de número 6. Em tempos de aflição, Ele nos ouve, no verso de número 7. Sabemos que não há Deus como Ele, no verso 8. Ele realiza grandes milagres, no verso 10. Mas Ele é nosso dono, o seu soberano, Ele manda em nós. Ele governa sobre nós. Nós verdadeiramente o amamos e reconhecemos a sua soberania, a sua glória, o seu poder sobre nós, irmãos, ou simplesmente estamos dentro da casa de Deus, ou dizendo que servindo, e está tudo bem, Deus é o que Ele é, eu sou o que eu sou, e não tem problema nenhum. Ou como que nós enxergamos a Deus no nosso dia a dia? Como que verdadeiramente nós vemos a Deus?
Como que Deus age no universo e nas nossas vidas? Ou Ele é tão grande, tão imenso, que Ele não pode agir nas nossas vidas? Ou nós reconhecemos que Ele é Senhor de nossas vidas, Ele é dono de nossas vidas, em todos os sentidos, ou eu faço o que eu quero, faço o que vier na minha cabeça, o que der na telha, eu não tenho muito compromisso com Deus. Mas assim não era a vida de Davi. Ele entendia que ele dependia única e exclusivamente de Deus, irmãos. Nós só vamos nos dirigir a Deus, nós só vamos a Ele em oração, quando nós entendermos que Ele é soberano das nossas vidas. Nós só vamos depender dEle, querer ir até Ele, quando nós entender que Ele pode fazer muito mais por nós do que aquilo que nós pensamos e acreditamos. Quando a nossa fé aumentar, quando a nossa comunhão com Ele aumentar, quando a nossa intimidade com Ele aumentar, aí nós vamos para os joelhos com humildade e com fé, para receber as graças de Deus sobre nós, através das orações. Porque sem isso fica difícil de Deus atender, irmãos, e ouvir as nossas súplicas. Nos dedicamos a tantas coisas nesta vida, nos dedicamos a tanto aquilo que faz bem para nós aqui nessa terra, e esquecemos de entregar verdadeiramente nossa alma, como Davi, o nosso espírito e todo o nosso ser nas mãos de Deus. Porque parece que Davi tinha tempo, porque ele era um rei, tomava conta de todo aquele povo de Israel. Mas parece que nós não temos mais tempo para Deus. Ele é Senhor, Ele é seu Senhor pessoal, mas você atende o que Ele pede. Ele é seu Senhor como você canta, Ele é seu Senhor como você ora, Ele é seu Senhor como você diz para as pessoas, mas você faz o que Ele pede? Está disposto a fazer o que Ele pede? Qual é a nossa fé diante deste Deus tão grande? Nós reconhecemos que realmente nos tirou lá do mundo, das trevas, com mãos fortes e poderosas, que nós não tínhamos condições nenhuma de estarmos aqui na casa de Deus, nem eu, nem você, não havíamos possibilidade nenhuma. A única maneira do povo de Israel sair do jugo do rei Faraó é as mãos de Deus, arrancando aquela multidão de gente das garras de Faraó. Assim é a nossa vida também. O nome de Jesus Cristo, irmãos, foi elevado por Deus acima de todos, e um dia todos se prostrarão diante dele, todos, e glorificarão o seu nome. O salmista foi enfático sobre isto, que todos um dia, todos os deuses, todos um dia vão ter que se prostrar diante dele, e o salmista fala isso no verso 9. Todas as nações que fizeste, verso 9, virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão teu nome. Isso que é o mais interessante, irmãos. Quando o salmista fala isso aqui, profetizando que todas as nações que fizeste virão e se prostrarão. Hoje nós nos prostramos por causa do amor de Jesus nos nossos corações. E quem não se prostra aqui hoje, vai ter que se prostrar naquele grande dia. Muitos ímpios, pecadores, não querem se prostrar, porque não conhecem este Deus, mas vão ter que se prostrar naquele dia. E Paulo ratificou isso nessa doutrina, em Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11. Por isso também, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, todo o joelho dos que estão na terra, e todos os joelhos dos que estão debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos vão ter que se dobrar. Quem não se dobra aqui hoje vai ter que se dobrar um dia. E até os mortos, que morreram sem se dobrar. Morreu, nunca dobrou aos pés do Senhor aqui nesta vida, nunca quis dobrar.
nunca reconheceu o Senhor, morreu, partiu para a eternidade. No dia do juízo, ele vai se levantar, ele vai ter que prostrar diante de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Olha a seriedade com que nós estamos lidando. O que é igreja, o que é a palavra de Deus, o que é ter o Espírito Santo na vida, o que é ter Deus nas nossas almas, com tanta simplicidade que há em nós aqui. Grupinho de crianças, nós irmãos aqui, uma noite chuvosa, uma igreja, aos olhos de muitos, não tem sentido nenhum, mas olha a grandeza de Deus que está sobre nós. O poder de Deus que está sobre nós. O Espírito que desce de Deus, do trono, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Ele está aqui. Ele está aqui com nós agora, nesse momento. Às vezes nós mesmos julgamos ao nosso Deus, porque a gente olha com aparência, não com fé. Davi olhava com fé, irmãos. Davi fugiu dos seus inimigos igual um moribundo, de um lado para o outro. Mas Deus nunca o deixou. Deus nunca o desamparou. Você pode estar como um moribundo. Você pode estar passando as maiores provações da sua vida. Você precisa entender que Deus nunca vai te abandonar enquanto você for fiel a Ele. Nunca que Ele vai te abandonar. Porque no verso 13, o salmista Davi, ele é bem enfático. Ele é o único capaz e verdadeiramente de nos libertar e salvar você dos seus pecados e da morte. No verso 13, o salmista disse: pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do inferno mais profundo. Ele nos tirou de lá. Tudo isso converge, irmãos, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Às vezes nós queremos solução dos nossos problemas, mas nós não queremos salvação. Nós só queremos comer, nós só queremos beber, nós só queremos roupa, carro, nós só queremos tranquilidade, mas salvação nós não queremos. A multidão que seguiu Jesus disse: eles me seguem por causa do pão que eu multipliquei, por causa do peixe que eu multipliquei. Veja, irmãos, é natureza humana. Não é nada que eu estou inventando, criando aqui, não. É que Jesus mesmo falou. Essa multidão me segue aqui por causa do pão, por causa do peixe que eu multipliquei. E muitas pessoas não estão indo para a igreja por causa disso, irmãos. Por causa de bens materiais, porque a igreja vai dar algum benefício a ele ou a ela. Muitas pessoas não vêm a Jesus, né, por causa do pão do cada dia. É um simbolismo este pão, ou seja, o comer, beber, vestir. Mas eles não querem salvação. O mais importante na nossa vida é a salvação. Nós não queremos que Ele nos mostre o caminho a andar. Nós não queremos que Ele nos mostre o caminho que nós devemos seguir. Remédios ajudam, irmãos, mas remédios não libertam, remediam. E nós precisamos de alguém que nos liberte. Terapeutas também podem ajudar, mas terapeutas não libertam, não transformam ninguém. E na maioria das vezes recorremos aos nossos recursos e esquecemos que temos um Deus que trabalha em favor das nossas vidas. Mas nós vamos com a nossa força, nós vamos com os nossos recursos, nós vamos com o nosso poder, porque eu resolvo, porque eu faço, porque eu posso fazer isso. Mas nós precisamos ir no joelho. É no joelho que Ele quer que a gente vá. Porque Deus não quer nos humilhar, não, irmãos. A questão não é essa, que as pessoas pensam que Deus quer. Se Deus é arrogante, porque Ele só me atende se eu ajoelhar. Não, não é isso, não. Deus não pensa como um homem, como nós, não.
É porque nós que temos que realmente reconhecer. Não existe uma ordem bíblica aqui, não, que Deus ordenou que temos que ajoelhar, não. É quem faz por livre e espontânea vontade. E se ajoelhar é um símbolo, é um ritmo, é uma forma de se expressar diante de Deus. Mas Deus ouviu muitas pessoas que estavam em certas situações, como o ladrão da cruz, por exemplo, e Deus o salvou. Mas como o evangelista Sérgio pregou aqui também, numa noite. Aqueles que se humilham, aqueles que se ajoelham, recebem muitas das vezes com o seu coração verdadeiro para Deus, vai receber a graça de Deus em sua vida. Então Deus age nas nossas vidas, irmãos, com amor e com misericórdia, com grande compaixão. Então nós devemos falar e agir como Davi no verso 5. Veja o que ele disse no verso 5: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Essa deve ser a nossa fala, como Davi, cheio de fé para falar com Deus. E o escritor aos Hebreus nos exorta sobre isso. Ele disse: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima, que vai diante de Deus, que vai buscar a Deus, é necessário que creia que Ele existe. Esse crer aqui, irmãos, é não duvidar, não é simplesmente eu creio que Deus existe, Ele está no céu, não é isso, é o coração posto em Deus e não colocado nas coisas dos seus próprios recursos, mas que você crê que Ele existe, que Ele está lá, porque Ele é Senhor, porque Ele é soberano, e você crê que Ele existe, você crê que Ele vai te ouvir, você crê que Ele vai estender as mãos, você crê que Ele vai te abençoar, você crê que Ele vai abrir as portas, você crê que Ele vai estender as mãos sobre a sua vida, e Ele é galardoador, Ele dá galardão para aqueles que o buscam. Aqueles que o buscam. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, e é impossível agradar a Deus se nós não nos aproximarmos dEle dessa maneira. Eu e você, qualquer um de nós que estamos aqui, poderemos estar perdendo tempo se nós não crer que Ele age nas nossas vidas desse jeito. Então temos que ter uma posição. Às vezes nós tomamos muito tempo de Deus e deixamos Deus de lado. Temos que ter cuidado com isso. E Davi fala a Deus com simplicidade, irmãos, nos versos 11 ao verso 17. Davi finaliza Deus falando a Deus com simplicidade. Ele fala com humildade, ele fala com fé, e nos versos 11 a 17, ele fala com simplicidade. No verso 11, o salmista disse: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Verso 12, louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Oh, glória a Deus, merece até um glória. Vimos que para falar com Deus precisamos ser humilde, ter fé para nos aproximar, crendo que Ele nos ouve e isso agrada a Ele. Agora, é preciso também ser simples no falar com Deus, como o rei Davi. Mas o que Davi fala com Deus? Na verdade, o que Davi mais deseja não é cura psicológica, irmãos. O alívio da alma, o refrigério do espírito, ou simplesmente se ver livre de seu problema imediatamente. Às vezes nos aproximamos diante de Deus dessa maneira, doido para se livrar dos nossos problemas imediatamente. Já orou, já buscou e quer a solução dos nossos problemas imediatamente. Ou às vezes corremos diretamente atrás do milagre. Eu preciso de um milagre, eu vou buscar a Deus. Eu preciso que ocorra alguma coisa, então eu vou buscar a Deus. Deus está vendo a intenção do nosso coração. E como que vamos nos dirigir diante de um Deus que conhece todas as coisas, como nos dirigimos a Ele? E eu quero imediatamente, eu quero no estalar do dedo.
Eu quero o meu milagre rapidamente, é por isso que eu estou te buscando, e o Senhor não me dá meu milagre. Mas não era esta a visão de Davi. Sim, ele quer socorro, Davi pediu força, Davi pediu ajuda, Davi pediu tudo o que ele pediu, mas o que ele mais deseja, acima de tudo, é ser ensinado por Deus. Um coração puro, temente, louvar o nome de Deus com alegria. Verso 11 e verso 12 que nós lemos: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Olha a oração, irmãos, que simplicidade, né? E às vezes nós não pedimos isso a Deus, esquecemos de orar e de falar com Deus. Ensina-me, Senhor, a tua verdade, me dê um coração sábio. Tiago recomendou: tem alguém falta de sabedoria? Peça a Deus, pedir a Deus como em oração. Então ensina-me, Senhor, o teu caminho, a tua doutrina, a tua verdade. Nesta noite Ele está nos ensinando. Há crentes que não gostam de ensinamento, não gostam de escola dominical, não gostam de ouvir a palavra, não tem paciência para ouvir mais a palavra de Deus, tem comichão nos ouvidos, como disse Paulo a Timóteo: haverá tempo que eles amontoarão doutores para si mesmos, conforme as suas próprias concupiscências. Não terão prazer mais em ouvir a palavra de Deus. Então, mas a primeira coisa que o salmista fala, ele fala: Senhor, ensina-me o teu caminho, ensina-me a tua doutrina. Aí ele fala: se o Senhor me ensinar, eu andarei na tua verdade. E não há possibilidade de nós andarmos na verdade de Deus, se nós não aprendermos a doutrina, o caminho de Deus, saber quem é Deus. E depois que isso acontece, o salmista disse no verso 11: une o meu coração ao temor do teu nome. A oração é muito simples, irmãos. É da maneira como nós nos aproximamos e da forma como nós queremos que Ele nos atende, que a gente às vezes se recua, e a nossa fé vai lá embaixo, porque as coisas não aconteceram como você quer, porque as coisas não estão indo como você está querendo que seja. Às vezes o que está sendo o contrário é da vontade de Deus. Olha o que Davi estava passando. E nós não podemos então, irmãos, desistir, nós precisamos perseverar. Estava ouvindo hoje uma mensagem do John Piper, ele falando: persista, 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 deu tudo errado, volta a persistir. Está dando tudo para trás, volta a persistir. E falou muito no meu coração. Porque tudo parece que vai dando errado nas nossas vidas. E nada dá certo. Toda aflição, sofrimento e maldade dos homens serviram para uma coisa na vida de Davi: fazê-lo orar. Fazê-lo orar, fazê-lo simplesmente falar com Deus, libertar-se do mundo e alegrar-se em Deus. Verso 14, verso 15: ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha alma, e não te puseram perante os seus olhos. O verso 15: porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor e grande benignidade em verdade. Ele ora a Deus por causa da pressão que veio sobre ele, irmãos. E a pressão que vem sobre nós é para que nós possamos orar. Deus não vai dar de mão beijada para nós. Não adianta, já conheço um pouco de Deus. Ele não vai simplesmente colocar assim: olha lá, vai meu filhinho, né? Não é assim que Deus age. Eu não sei, eu não consigo entender Deus, e você não vai conseguir entender Deus, nós não vamos conseguir entender Deus, e dá vontade de entendê-lo, dá vontade de compreender, porque a gente fica todos os dias perguntando por quê, porque quem nunca fez um porquê diante de Deus? Os profetas fizeram esse porquê diante de Deus, e nós vamos fazer esse porquê: Senhor, por quê, por quê, por quê? E esquecemos que tem gente pior atrás de nós já está na fila há muitos anos,
e não vou compreender Deus, mas é o que nós queremos, mas o que Deus quer de nós é sinceridade, é verdade, é sofrer por amor do nome dEle, é padecer por amor, entendeu? Zé Carrasco, não, é a maneira que nós vamos amá-lo. Ele vai entender se nós o amamos ou nós não amamos, se nós queremos deixá-lo, se nós queremos verdadeiramente segui-lo, independente das circunstâncias em que nós estamos atravessando, porque é isso que Davi estava passando, e é isso que nós passamos também, irmãos. São essas provas, essas lutas, essas dificuldades. Deus está falando, minha filha, vai para oração, meu filho, vai para oração. Senhor, eu já fui, vai mais. Vou ficar com a palavra do John Piper nesse dia. Persistência. Davi lembra, irmãos, a Deus que sua mãe o serviu, e provavelmente a sua mãe deveria ter orado por ele em outras ocasiões. Então, na oração, Davi usou de uma estratégia com Deus. No verso 17, ele diz para Deus, volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Aí ele fala, dá a tua fortaleza ao teu servo e salva o filho da tua serva. A minha mãe orou por mim, ó Deus. Ou seja, a minha mãe também te serviu, a minha mãe também te adorou. Salva o filho da tua serva. Volta-te para mim. E assim, irmãos, alguém já intercedeu por você, alguém já orou por você, ou sua mãe, ou seu pai, ou um parente, um amigo, um pastor, alguém intercede por você, alguém sofreu por você, e assim nós devemos também sofrer por alguém, porque alguém vai orar, vai pedir a Deus, e nós intercedemos por ele, nós intercedemos uns pelos outros, e todos sofremos. E não adianta vir com mimimi, porque nem eu, nem você, nenhum de nós vamos conseguir chegar no céu se não for através desse processo. Não consigo mudar o coração de Deus, e nem você. E no final, no verso 17, Davi pede um sinal a Deus. No verso 17, encerrando, ele fala, mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me odeiam e se confundam, porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Agora, o que Davi, ele não pede vingança, irmãos, aos seus inimigos, mas ele pede um sinal, prova uma bondade para com ele. Ou seja, ó Deus, me mostra que o Senhor me ama, me dê um sinal em favor da minha vida, para aqueles que estão zombando de mim, vejam que as tuas mãos estão sobre mim. Aqueles que criticam a minha fé, a minha comunhão com o Senhor, as minhas orações, que zombam de mim, me dê um sinal, mostra a sua bondade, o seu amor para comigo, para que eles vejam que o Senhor é comigo mesmo. Assim Deus vai fazer nas nossas vidas, irmãos. Aqueles que odeiam ficarão confusos e saberão que Deus o ama. O mundo vai saber que as mãos de Deus é sobre nós, até mesmo às vezes dentro da sua própria família, parentes, amigos, no trabalho, onde quer que seja, a própria sociedade que não crê, as pessoas ímpias que não acreditam em nós. Deus vai mostrar a sua bondade e tem mostrado a sua bondade para conosco. E eles ficarão confusos, e eles vão dizer, realmente Deus ama esse povo, Deus ama essa mulher, Deus ama esse homem. E Davi então pede um sinal a Deus nas suas orações, a sua simplicidade, irmãos. E esse é o propósito da oração. E nós devemos aprender com Davi nesta noite como orar. Como orar, com humildade, com simplicidade, com fé. Temos que ter o mesmo propósito de Moisés. O que Moisés pediu a Deus? Peço-te que me mostres a tua glória. Este é o ponto principal da oração. É o grande desejo que deve estar em nosso coração ao falarmos com Deus. Mostra-me a tua glória. Nossa maior necessidade, irmãos, é conhecer o Senhor. Nós o conhecemos por meio de sua palavra. E esse conhecimento, irmãos, é o combustível às nossas orações. O que vai nos levar à oração é quando temos esse conhecimento de Deus. Quanto mais conhecemos,